Essa caravana tinha muito boa, isso. Minha esquina. Ele está ao vivo ali, ele está ao vivo. Deputado Paulo Pimenta, daqui a pouco coletiva com o deputado Paulo Pimenta aqui no Salão Verde. Ele vai falar da pauta da semana aqui na Câmara dos Deputados. Aguarde daqui a pouco pelo nosso canal, levando até você, né, a palavra do líder do PT na Câmara, deputado Paulo Pimenta, dentro de mais alguns minutos, falando com você, direto aqui, sobre a pauta da semana. Deputado Paulo Pimenta, líder do PT na Câmara. Estamos prontos aqui para a coletiva com o líder do PT na Câmara, deputado Paulo Pimenta. Fique ligado conosco. Daqui a pouco você acompanha aqui, ao vivo e a cores, com o deputado Paulo Pimenta, falando na coletiva com a imprensa, direto aqui do nosso Salão Verde. Direto do Salão Verde, o líder do PT, deputado Paulo Pimenta, Partido dos Trabalhadores, Rio Grande do Sul. Já, né? Mas a reunião foi adiada ou cancelada? Não sei. Eu não sei. Pode, gente. Vocês estão na frente das pessoas lá. Pessoal, quero Já mandei o cara. ok? Pessoal, quero manifestar aqui a nossa expectativa com relação a essa semana. Nós entendemos que essa decisão que será tomada na próxima quarta-feira no Supremo Tribunal Federal é uma decisão muito importante, que terá uma repercussão muito grande, e estamos confiantes de que, em que pese, né, um conjunto de pressões que estão sendo feitas, algumas delas inclusive bastante inusitadas, vai haver por parte do Supremo Tribunal Federal, né, um posicionamento que está sintonizado com aquela que foi a vontade do Constituinte em 1988, quando não deixou dúvida no texto da Constituição a respeito do cumprimento da pena, de que alguém seja considerado culpado somente após a sentença transitada em julgado, né? Qualquer outra interpretação diferente desta, na nossa opinião, viola o princípio, né, da própria soberania popular que foi conferido ao Constituinte. Não é razoável que nós possamos ter no Brasil um movimento de pessoas que, pelo fato de não concordarem com o texto da Constituição, querem que ele não seja cumprido, né? Torna-se bastante grave, né, uma situação onde um abaixo-assinado de juízes e promotores é encaminhado ao Supremo Tribunal Federal pedindo que a Constituição não seja cumprida, né? Aliás, é grave porque são apresentados argumentos de mérito sobre o porquê a Constituição não deve ser cumprida, quando na realidade a competência é uma competência privativa exclusiva do Poder Legislativo. Qualquer outra conduta, ela é, né, uma violação da soberania popular delegada ao Constituinte quando a elaboração da Constituição de 88. Agora, o interessante é que está se tornando uma coisa comum no país esse tipo de postura.
né? Você tem a Constituição Federal claríssima com relação à questão do teto salarial. Ela não tem nenhuma dúvida na redação que está colocada na Constituição, mas se criou, né, uma hermenêutica interpretativa para justificar que determinados setores e segmentos podem não cumprir a Constituição e receberem acima do teto. Aí você tem uma norma específica sobre a questão do auxílio moradia, que também não deixa qualquer tipo de dúvida, mas você cria uma interpretação para justificar um determinado privilégio a determinadas categorias e segmentos, que permite não só o pagamento do auxílio moradia, como também o auxílio moradia em dobro, né? O que é outra violação explícita da norma legal. Então, esta coisa da gente observar no Brasil, cada vez mais frequente, um tratamento com relação à lei, especialmente por parte de segmentos dos setores de justiça, que interpretam ou não, em função dos seus interesses pessoais ou das suas convicções ideológicas ou políticas, ela enfraquece o Estado Democrático de Direito e arranha, né, as instituições e provoca um crime de instabilidade jurídica e institucional no país. Então nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal possa pacificar esta questão, resolvendo de uma vez por todas, e que nós possamos reencontrar uma normalidade democrática tão necessária para que o país possa enfrentar esse momento de crise que nós estamos vivendo hoje. Então, nós temos uma expectativa positiva e estamos confiantes que o Supremo Tribunal Federal terá, né, essa responsabilidade como guardião da Constituição de resolver de maneira categórica e definitiva essa matéria na próxima quarta-feira. É isso. O resultado do julgamento seja favorável ao presidente Lula sobre a HC, qual é a estratégia de vocês? Porque a prisão vai ser decretada logo em seguida, né? Em primeiro lugar, nós não trabalhamos com essa hipótese, né? Eu acho que você imaginar que nós podemos ter, por parte do Supremo Tribunal Federal, né, uma posição que consolide no país, né, o desprezo pela norma constitucional, que é muito clara nesse sentido, é apostarmos num ativismo judicial que para o país ele é muito grave e muito delicado. Então nós não trabalhamos com essa hipótese, nós acreditamos, né, peremptoriamente que na quarta-feira esta questão será pacificada, né? E de nossa parte, sempre que nós estivermos diante de decisões judiciais que contrariem princípios constitucionais, nós vamos nos insurgir contra ela, né? Agora, é evidente que uma decisão legal que observe, né, os princípios e parâmetros previstos na nossa doutrina, na nossa legislação, ela deve ser observada e cumprida por qualquer cidadão, né? Quando nós nos insurgimos contra a decisão do juiz Sérgio Moro e do TRF4, que condenou o presidente Lula, nós nos insurgimos porque nós entendemos que ela está em desacordo com a legislação brasileira e com a doutrina, quer dizer, uma condenação sem provas. Este voto combinado do TRF4, um voto idêntico, que se repetiu agora no julgamento dos embargos, evidentemente que ele está em desacordo, né, com tudo aquilo que nós conhecemos do sistema de justiça brasileiro e da doutrina do direito penal e do direito criminal do nosso país. Então, sempre que nós estivermos diante de circunstâncias como essa, nós vamos reagir, né? Vamos denunciar fora do país também. É preciso que o mundo observe aquilo que está acontecendo no Brasil, né? E nós tomaremos todas as medidas necessárias para isso, né? Com relação a isso, inclusive, né, são flagrantes os fatos que demonstram uma limitação do direito de ir e vir do presidente Lula durante a caravana que ele fez no Sul, né? Quer dizer, uma pessoa ser impedida de circular, de entrar numa cidade, de comparecer num evento, porque pessoas não concordam com aquilo que ele pensa ou com aquilo que ele defende, é uma violação, né, de um princípio da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E por isso, inclusive, que nós cobramos de maneira tão enfática durante toda a caravana que as autoridades tomassem as medidas necessárias e adequadas para que esse direito fosse garantido. Agora, nosso foco principal é para quarta-feira,
e a nossa expectativa é positiva para esse julgamento que ocorrerá. Líder, e reforma ministerial? O presidente agora começou a trocar os ministros. O senhor acredita que depois dessa operação da semana passada, essa mudança seja para evitar uma possível denúncia, uma terceira denúncia da PGR? Olha, pessoal, nós temos uma posição extremamente crítica a esse governo e qualquer iniciativa que venha desse governo, né? Nós acreditamos que esse é um governo que não tem legitimidade institucional, política, moral, ética para conduzir os destinos do nosso país, né? Do meu ponto de vista, esse é um governo que hoje vive mais em função da necessidade de tentar encontrar uma saída para parte da organização criminosa que ainda não foi presa, né? Quer dizer, você tem um núcleo duro que esteve diretamente envolvido no processo de afastamento da presidenta Dilma. 2/3 desse núcleo está na cadeia e o outro terço não está na cadeia porque o Congresso não permitiu, né? Se tivesse tirado o foro privilegiado do Moreira Franco e do Padilha, todos nós sabemos que estariam na cadeia também, né? Então, a lógica do governo é muito mais uma lógica de encontrar uma saída, não por uma questão política, mas por uma questão de polícia, né? Quer dizer, qualquer pessoa com razoável bom senso sabe que uma eventual candidatura do Temer a presidente da República é algo até risível, né? Mas por que o Planalto faz isso? Para tentar encontrar um caminho, uma aliança, uma saída que possa incluir, né, uma alternativa de solução futura para o Temer e para os seus principais aliados, que sabem que ir para a cadeia é só uma questão de tempo. Então essas mudanças ministeriais, do meu ponto de vista, não terão qualquer repercussão maior na pauta do Congresso Nacional. É um governo que não tem mais qualquer viabilidade na aprovação de qualquer projeto de interesse, né, desse grupo que está lá, e é quase que uma contagem regressiva para o período que falta para que saiam, porque não tem mais condições de fazer nada. De alguma maneira, a votação da HC na quarta deve atrapalhar o caminhamento dos trabalhos aqui no Congresso? Eu acho que não. Acho que, de nossa parte... É possível votar a segurança, por exemplo? De nossa parte, não haverá qualquer tipo de mudança de comportamento dentro da casa essa semana por conta da pauta do Supremo Tribunal Federal, né? Vamos analisar cada projeto, vamos analisar no mérito, vamos analisar os encaminhamentos, mas a princípio não há nenhuma disposição da nossa parte de provocar alguma obstrução ou alguma dificuldade para o funcionamento do dia a dia do Legislativo por conta do julgamento do habeas corpus. Tem alguma chance da instalação das comissões ser adiada para a semana que vem? O que o senhor está sentindo com a janela partidária? Olha, nós temos uma reunião que estava agendada agora para as 16h30. O que aconteceu? Eu não tenho a informação do porquê, mas eu acho que ela, na realidade, ela não foi, ela está sendo só remarcada, né? Parece que alguns líderes ainda não chegaram a Brasília. Eu entendo que para o Legislativo é importante que essas comissões sejam instaladas, né? A nossa posição, a posição do Partido dos Trabalhadores é que essa instalação ocorra, né, mais rapidamente possível. É preciso que a Casa, né, restabeleça o mínimo de normalidade com o funcionamento das comissões. Nós já estamos em abril. Essas comissões teriam que ter sido instaladas em fevereiro, né? E na reunião dos líderes nós defenderemos junto ao presidente que se acelere e que, se possível, ainda esta semana ocorram as instalações das comissões com as suas escolhas de presidentes, da mesa e assim por diante. Foi remarcada para que horas? Eu não tenho horário ainda, né? Era 16h30, informação preliminar que eu tenho é que alguns líderes ainda não teriam chegado a Brasília. Possivelmente ela deve ocorrer hoje no final da tarde. Agora, líder, não deixa de ser simbólico o fato de não terem escolhido ainda os presidentes das comissões no mês de abril, quando eles reconhecem isso, quer dizer, no mínimo, mais de um mês de atraso. O que, na sua opinião, representa isso? Que simbolismo isso passa no último ano? É um pouco do retrato do quadro político que vive hoje o país, né? Como o governo é um governo que está praticamente sem pauta, né? E é um governo que vive um processo de sobrevivência e de resistência, também não tem muito interesse em que as comissões possam estar aqui repercutindo os grandes temas do país, os debates que estão acontecendo e assim por diante. Agora, é evidente que a história da janela também interferiu nesse processo, né? Quer dizer, nós temos uma situação inusitada que é a janela. E essa janela partidária, ela levou uma reorganização das representações dos partidos e blocos na casa, que acabou tendo também uma interferência na definição das comissões. Mas eu espero que agora a gente possa aí recuperar a normalidade.
Nós tivemos assim, né, a liderança. Sai.